Rita Maciel, Joana Gato, Benito, Joyce Lopes, Messinhoto, Reginaldo Machado, a gente vai aproveitar esses momentos iniciais para dar alguns avisos. Primeiro aviso para quem não me conhece, eu sou Rosângela Lopes, faço parte do Centro Espírita André Luiz, e nós fazemos parte da coordenação do curso de introdução à doutrina espírita, né? Toda essa espírita. Já tem uma turma que acompanha com a gente, já sabe como é. E a gente faz a primeira parte desse curso, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, curtam, compartilhem os nossos estudos, quem gostar, né? Os avisos as preces iniciais, as preces diárias, pelo Instagram, todas às 18 horas. Às segundas-feiras, nós temos esse curso de introdução à doutrina espírita, às 19h30. Hoje, o nosso tema é o esquecimento do passado. Nós vamos trazer o Marquinhos, né, que é o Marcos Ferreira. Ele é de Mogi Guaçu, São Paulo. No dia 29/6, nós teremos a Eugênia Canto, com o tema Bem e Mal Sofrer. Às terças-feiras, nós temos o curso de magnetização, às 20 horas. Esse grupo ele é fechado, né, mas dá para acompanhar as aulas pelo Instagram. Às quartas-feiras, temos o estudo da Revista Espírita, às 19h30. Quintas-feiras, o tratamento de magnetização, 19h30. Ou melhor, às quintas-feiras, o tratamento de magnetização é às 20 horas. E sábados, o tratamento espiritual, que é o Evangelho também, às 19h30. Nós estamos no Face, no Instagram, no YouTube. É só buscar por CEAL Fortaleza. E aquelas recomendações de sempre, né? Cuide-se, protejam-se, se puder, fique em casa, né? Gente, é o seguinte, hoje eu estava, a gente se preparando para essa reunião e bateu uma saudade muito grande do nosso grupo, da nossa casa, né, do Centro Espírita André Luiz. Eu vou falar só um pouquinho antes de passar
aqui Vocês estão me ouvindo bem, gente? Vocês podem me dar um retorno? Estão ouvindo bem? Tá tudo bem, né? Então, eu vou apresentar aqui logo os convidados. Esse aqui é o Marquinhos. Oi, Marquinhos. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Wellington, boa noite. Boa noite a todos, um abraço. Audálio, boa noite. Oi, boa noite, Rosângela. Boa noite, Marcos. Seja bem-vindo. Prazer, satisfação receber o nosso grupo. Boa noite, amigo Wellington. Oi, boa noite. Antes de passar aqui a palavra para o Wellington fazer a nossa peça inicial, como eu disse, eu fiquei um pouco saudosa da nossa casa e tentei fazer assim um roteirinho, né? O CEAL fica na periferia de Fortaleza, num bairro chamado Álvaro N, em frente a um posto de saúde chamado Floresta, no lado par da rua, que é o número 244. Na entrada tem uma mureta, seguida de uma grade, né? De uma certa altura. Quem puder me ajudar na descrição também pode ajudar, viu, gente? Primeiro, tem uma área aberta, né? Onde ficam 2 banquinhos de concreto, um de cada lado, no lado esquerdo e no lado direito. E à frente fica a porta, que ao passar por ela temos a recepção. Do lado direito tem um grande flanelógrafo azul escuro, onde está fixado com feltro branco CEAL Fortaleza. A última vez que a gente esteve lá estava esse nome CEAL Fortaleza, CEAL 2020. À esquerda tem a mesinha da recepção, onde geralmente está a tia Jane, né, que é a recepcionista, que organiza quem é que vai para o atendimento fraterno ou para o passe no seu caderno. Ela coloca o nome das pessoas que vão para esse tratamento. Logo em frente tem uma salinha, onde antes era uma biblioteca e hoje serve de atendimento fraterno e para os plantões de magnetismo aos sábados. Andando mais para a direita, nós temos 2 opções. À esquerda dá para os banheiros, sala de atendimento fraterno, uma sala de material infantil e uma ampla cozinha e um depósito de material de limpeza. E à direita tem a escada, que termina numa porta branca, eu estou com saudade, gente, eu estou emocionada, que leva para um salão. E quando você entra no salão, do lado direito tem um janelão bem grande que dá para a rua, né? E tem o salão principal. No final do salão, tem uma porta que dá acesso à sala mediúnica, que também é usada para aplicação de passe, e para estudos. E uma outra portinha que dá a saída dessa sala. Mas nós vamos voltar para o salão principal, né? Que, se eu não me engano, a cor das paredes são brancas, não tem nenhum adorno, não tem imagem nenhuma. É um salão, se eu não me engano, é branco. Se não for branco, é de uma cor bem clara, né? E nós vamos... e tem uma pequena mesa onde fica o coordenador da reunião e o palestrante, que está sendo cada vez menos usado, né? Essa mesinha e o púlpito, onde fica o palestrante. O salão, ele é relativamente grande e fica cheio de cadeiras plásticas brancas, né? Mas hoje, no lugar das cadeiras, vai estar a nossa cadeira, a nossa cama, o nosso sofá, está o lugar onde você está sentado agora, confortavelmente ou deitado, e sendo convidado a participar da nossa reunião de hoje. Sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita André Luiz. E agora nós vamos pedir ao Wellington para fazer a nossa prece inicial. Ok, depois dessa descrição, deu muita saudade, né? Só a Joyce estava dizendo aqui que o centro fica
na frente da casa do meu tio, e ao lado da casa do meu... na frente da casa do meu tio, do lado da casa do meu pai e atrás da casa da minha avó. Está bem acompanhado, né? Bom, vamos lá para a nossa prece inicial. Nesse momento, eu peço a todos que assim desejarem, né, fechem seus olhos para a gente poder, nesse momento, solicitar aos bons espíritos e a Deus a inspiração para o nosso estudo de hoje. Bondoso Deus, nesse instante vamos iniciar nossos estudos sob a luz do Evangelho segundo o Espiritismo e te pedimos a assistência dos teus mensageiros, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário para bem compreendermos o que vamos estudar. Sobretudo, rogamos que nossos guias espirituais sejam conosco e nos presidam nesse momento. Assim seja. Assim seja. Nós agora vamos disponibilizar o texto, que é do Evangelho, capítulo 5, né, que é o maior capítulo do Evangelho. Eu acho que é o item 11, né, esquecimento do passado. Nós vamos disponibilizar agora, o Wellington vai fazer a leitura. Ok. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 11, esquecimento do passado. Em vão se contesta que o esquecimento coloca obstáculo à pessoa que se possa aproveitar da experiência de vidas anteriores. Havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, é que há nisso vantagem. Com efeito, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente, ou então exaltar-nos o orgulho e, assim, entravar o nosso livre-arbítrio. Em todas as circunstâncias, acarretaria inevitável perturbação nas relações sociais. Frequentemente, o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Se reconhecesse nelas as quem odiara, talvez o ódio se lhe despertaria outra vez no íntimo, de modo que ele se sentiria humilhado em presença daquelas a quem houvesse ofendido. Para nos melhorarmos, concedeu-nos Deus, precisamente, o de que necessitamos e nos basta, a voz da consciência e as tendências instintivas. Priva-nos do que nos seria prejudicial. Ao nascer, traz o homem consigo o que adquiriu. Nasce qual se fez. Em cada existência, tem um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi antes. Se se vê punido, é que praticou o mal. Suas atuais tendências más indicam o que lhe resta a corrigir em si próprio. E é nisso que deve concentrar-se toda a sua atenção, porquanto, daquilo que se haja corrigido completamente, nenhum traço mais conservará. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência, advertindo-o do que é bem e do que é mal, e dando-lhe forças para resistir às tentações. Aliás,
O esquecimento ocorre apenas durante a vida corpórea. Tornando a vida espiritual, readquire o espírito a lembrança do passado. Nada mais há, portanto, do que uma interrupção temporária, semelhante à que se dá na vida terrestre durante o sono, a qual não obsta a que no dia seguinte nos recordemos do que tenhamos feito na véspera e nos dias precedentes. E não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Pode-se dizer-se que jamais a perde, pois que, como a experiência o demonstra, mesmo encarnado, adormecido o corpo, ocasião em que goza de certa liberdade, o espírito tem consciência de seus atos anteriores, sabe por que sofre e que sofre com justiça. A lembrança unicamente se apaga no curso da vida exterior, da vida de relação, mas, na falta de uma recordação exata, que lhe poderia ser penosa e prejudicá-lo nas suas relações sociais, forças novas inspiram ele nesses instantes de emancipação da alma, se os sabe aproveitar. Você quer comentar alguma coisa, Wellington? Não, agora, no momento, ainda não. Vamos esperar, vamos ver, vamos ouvir o nosso convidado, né? O que ele tem a nos dizer sobre tudo isso, sobre o esquecimento do passado, sobre essa questão, né, da gente não recordar, assim, enquanto a gente está aqui, enquanto ser humano, né, na Terra, encarnado, e depois a gente faz uns entrelaços que porventura irão surgir, tá ok? Tá certo. Marquinhos, eu vou logo avisando, Marquinhos, que a gente vai ali explorar hoje, viu? Não, fica tranquilo. Vamos tentar contribuir. Vocês estão me ouvindo? Estamos, pode falar. Então é o seguinte, eu vou começar por 3 coisas que eu gosto de ler nessa mensagem. A primeira é o seguinte, lá no começo do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma introdução, e na seção 5 dessa introdução, o Kardec apresenta a herança que a filosofia do Platão aparece na doutrina espírita. Então, ele vai dizer lá, no início, não que Platão deu origem ao espiritismo, não. A ideia espírita já está presente em filósofos como Platão. Inclusive, puxando aí a sardinha para o meu lado, da filosofia, o Platão, ele conta uma historinha. Platão tem um livro chamado A República. E nesse livro ele tem uma historinha. Eu vou resumir, porque, na verdade, o que nos interessa é Kardec. Eu só vou fazer rapidamente essa historinha, muito para a gente entrar no Evangelho propriamente dito. Essa historinha, ela conta o seguinte, ela conta que toda alma, para Platão, ela evolui. E para evoluir, ela tem que descer de onde ela vive, do mundo das almas, dos espíritos, e vir para a Terra, para o mundo material. Só que no caminho, que é muito longo, esse caminho, a alma, segundo Platão, ela vai passar próximo de um rio. Esse rio, ele é chamado de Rio Lépe. Só que esse rio, ele tem um problema. Quem toma a água desse rio, esquece das coisas. Então, quando a alma toma a água desse rio, ela esquece. Então, Platão diz que, quando a gente nasce na carne, quem lembra mais coisas é porque tomou pouca água nesse rio do esquecimento, o Lépe. Quem lembra menos coisas é porque foi afobado e tomou muita água no rio do esquecimento. Então, ele diz, basta observarmos as almas quando nascem na Terra. As que lembram mais
tomaram pouca água. As que lembram menos tomaram muita água. Então, essa historiazinha, eu resumi bastante, ela nos remete a Kardec, ao que nos interessa hoje, nessa mensagem. E aí eu vou no Livro dos Espíritos, primeiro, na questão 392, antes de comentar o Evangelho, o Kardec pergunta o seguinte: por que esse capítulo do Livro dos Espíritos, ele tem exatamente o mesmo nome que o capítulo de hoje? O capítulo é Esquecimento do Passado, questão 392. Kardec pergunta o seguinte: por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? Então, Kardec pergunta por que o espírito, quando nasce, quando reencarna, quando encarna, ele esquece o seu passado. Os espíritos respondem o seguinte: não pode o homem, nem deve saber tudo. Deus assim o quer, em sua infinita sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado o homem, com quem, sem transição, saísse do escuro para o claro. Ou seja, esquecido do seu passado, o homem se torna mais senhor de si. Então, aí no começo, já diz o seguinte: por que o homem esquece? Porque Deus estabeleceu assim para que nós sejamos mais senhores de nós mesmos. Como ele diz logo no começo: se nós lembrássemos que o nosso pai, que o nosso amigo mais íntimo foi nosso inimigo do passado, que nós fizemos mal para alguém, imagine, nós estaríamos em dificuldade. Como é que eu me relacionaria com alguém da minha família, sabendo que eu o matei, ou ele me matou, ou ele fez maldade para mim, ou eu a ele? Então, ficaria muito difícil a relação familiar, as relações familiares e sociais. Imagine pensar que um vizinho nosso foi nosso inimigo e assim por diante. Então, isso dificultaria as relações sociais segundo o Evangelho. E aí ele continua, mais ou menos no espírito do Livro dos Espíritos, que ele diz o seguinte: para nos melhorarmos, outorgou-nos Deus precisamente o de que necessitamos, e nos basta isso. Ou seja, o que é que nos basta para que nós nos melhoremos? A voz da consciência e as tendências instintivas. Esse parágrafo é bastante importante para nós, kardecistas, espíritas, pelo seguinte: muitas vezes a gente pensa, eu gostaria de saber o que eu fui no passado. E até pensamos em querer fazer regressão às vidas passadas. Isso não faria bem nenhum. Não faria nenhum bem. Né? O Evangelho, essa mensagem recomenda o seguinte: nós já trazemos a voz da consciência e as tendências instintivas. Essas duas ferramentas Deus colocou em nós para que nós, a partir daí, saibamos o que fomos no passado. Basta que eu analise as tendências de hoje, eu vou saber o que eu tenho que fazer. Então, aqui nesse parágrafo é muito importante, ele diz o seguinte, repetindo aí: precisamente o de que necessitamos, a voz da consciência e as tendências instintivas. Ou seja, nós temos uma tendência instintiva a fazer o errado. Nós temos uma tendência muito forte a fazer o que não presta, a fazer o errado, o mal. Então, a voz da consciência, ela está sempre nos chamando a atenção. Menino, tome conta. Não é assim. Tome cuidado. Não vá por aí. Isso você já fez lá no passado e está fazendo de novo. Então, aí, por exemplo, imagine um vício em nós antes de ele se instalar. Antes de ele se instalar, nós tínhamos só a vontade de fazer. Aí nós fizemos uma vez, fizemos outra, e outra, virou um vício. Ou seja, aquela vontade que nós temos, Deus colocou em nós para que nós mantenhamos a voz da consciência sobre vigilância. Aliás, o Livro dos Espíritos, na questão 525, ele diz o seguinte, que os espíritos ficam o tempo todo nos
aconselhando. E nós temos que tomar cuidado e ouvirmos a voz da consciência que esses espíritos cutucam. Esses espíritos, Marquinhos, olha, você já fez isso, está errado, não faça de novo. Você reencarnou exatamente para corrigir. E você está caindo no erro. Nós temos isso o tempo todo. Por quê? Porque a nossa última encarnação foi muito ruim. Hoje nós estamos melhores. Então, a partir de hoje, nós temos condições, até mesmo nos apoiando numa mensagem como a de hoje, de nos lembrar, olha, será que eu sei que é errado. Qualquer um de nós sabe que é errado, que é certo. A nossa consciência está ali o tempo todo. Só que nós temos uma tendência a fazer o errado. Então, Deus colocou essa voz da consciência para que nós estejamos atentos. Não precisa fazer regressão às vidas passadas. Basta que analisemos as nossas tendências de hoje. Tudo bem até aqui? Continuo? Continuo mais um pouquinho? Então é o seguinte. Aí no próximo parágrafo, a mensagem diz o seguinte. Ao nascer, traz o homem consigo o que adquiriu, nasce qual se fez, e em cada existência tem um novo ponto de partida, ou seja, ele começa da onde ele parou. Aí ele continua. Pouco lhe importa saber o que nós fomos no passado. Se se vê punido, é que praticou mal. Ou seja, quando a gente tem tendência a fazer uma coisa errada, então eu errei, eu cometi o erro. Antes de eu fazer, eu já me sinto punido. Eu já me sinto alertado para não fazer de novo. Quando eu faço, por exemplo, sexta-feira, você toma as atitudes mais absurdas que você teve baseado nas suas tendências. Na segunda-feira, você começa a prometer, nunca mais faço isso. Nossa, esse final de semana eu exagerei nisso, naquilo, aquilo outro. Mas você foi alertado antes de fazer. Nós somos, o tempo todo, o nosso anjo de guarda fica nos alertando. Marquinhos, não faz isso não, meu filho. Você já fez isso. Faz isso não. Mas a gente, a tendência muito forte em errar, nós cometemos o erro. E aí ele diz lá no final desse parágrafo, que é o seguinte. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência. Ou seja, quando a gente sente a presença da voz da consciência falando, Marquinhos, não vai por aí. Sabe por quê? É porque lá no passado, nós já erramos e corrigimos. E a voz da consciência vem, quando não for o anjo guardião, a voz da consciência vem e fala, Marquinhos, você já fez isso, já errou, se arrependeu, não vai de novo. Então, a voz da consciência, ela nos diz, ou seja, esse esquecimento do passado, ele não é tão rigoroso. Nós, o tempo todo, nós temos o auxílio de Deus, do anjo de guarda, nos alertando desse passado. Olha, quando a voz da consciência puxar a orelha, é porque precisa. Você está errando. Quando a voz da consciência deixa fluir, é porque você está indo mais ou menos certo ou está abusando de novo. Né? O anjo de guarda, às vezes, não dá conta. Então, as boas resoluções que tomou são a voz da consciência advertindo-vos do que é bem e do que é mal, dando-lhe forças para resistir às tentações. Ou seja, toda vez que a gente, antes de fazer, sente que alguma coisa fala no nosso ouvido para não fazer, essa é o auxílio de Deus, nos fazendo lembrar o passado. E lá no final, ele vai dizer ainda que nós só temos esse esquecimento enquanto estamos na carne. E mesmo estando na carne, durante a nossa emancipação da alma, quando a gente dorme, o espírito se liberta. E durante o sono, algum anjo de guardião nosso chega para nós e fala, olha, Marquinhos, aquilo que você está pensando em fazer, não faça. Então, às vezes, coisa que nós lembramos no sonho de algum espírito dando um conselho, quando a gente acorda, precisamos analisar bem. Porque, às vezes,
fora do corpo, o espírito é orientado, aprende que está no caminho errado. Então, quando a gente acorda, fazer, antes de tudo, na hora da prece matinal, o próprio Evangelho recomenda que o espírita tem que orar o tempo todo. E logo pela manhã, ele ora, primeiro, por voltar ao corpo e continuar vencendo as provas. Segundo, se ele lembrar de alguma coisa do sonho que foi um conselho, levar a sério esse conselho, porque às vezes é um alerta de que nós precisamos dar uma pausa, parar um pouquinho, refletir mais e não fazer coisa errada. Ou seja, porque nós, se dependermos de nós somos doidos para fazer coisa errada. Nenhum de nós aqui na Terra, aliás, como o Cícero, que gosta de citar bastante o Santo Agostinho fala no Evangelho, segundo o Espiritismo, que aqui na Terra só tem espírito rebelde. Nós somos todos rebeldes. Tudo que nós temos tendência a fazer, nós já fizemos muito, já demos muito trabalho. Chegou a hora de, com o Espiritismo, com a ajuda de Deus, com a ajuda do anjo guardião, tomar as rédeas da nossa vida de espírito. Basta dormir, o espírito se liberta. E lá ele recebe conselho. Durante acordado, ele também recebe conselho. O anjo de guarda está sempre. Só que ele não pode tomar decisão por nós. E aí que a gente se estrepa. E aí que a gente se perde. Então é isso. Bom, por enquanto... Ok? Deixar o pessoal participar também. Como o Marquinho falou, esse esquecimento do passado, ele não é absoluto, né, gente? Ele não é total. Como o Marquinho contou na historinha, quem bebeu um pouquinho da água, né, do esquecimento, ainda se lembra um pouco mais. Porque, assim, a gente esquece dos detalhes do episódio que aconteceu na vida passada. E também lembrando o Cícero, que ele diz assim, essa é a nossa melhor encarnação, né? Porque estamos sempre evoluindo, né? Então, se essa é a nossa melhor encarnação, então por que a gente vai querer saber o de ruim que a gente fez no passado, né? Então, a gente esquece de detalhes do episódio, mas não esquecemos do que marcou o nosso coração, a mágoa, o amor, né? Por isso que existem as simpatias e as antipatias gratuitas. Por exemplo, você vê uma pessoa, eu gosto tanto dessa pessoa como se ela fosse minha irmã. Aí isso é o quê? É a marca que ficou guardada, ela lembra do que ficou marcado, ela só não lembra de detalhes, qual era o nome, qual era o endereço, né, da pessoa. E também nas antipatias, eu não gosto de fulano. Mas nós que somos espíritas, que reconhecemos que estamos encarnados juntos, não é por acaso, quando a gente topar com uma pessoa que tem uma antipatia gratuita, a gente tem que fazer o maior esforço exatamente para harmonizar essa situação, porque se a gente veio junto e não há um motivo atual para que tenha essa antipatia, então é para a gente se harmonizar com a pessoa, se achegar, conhecer as virtudes da pessoa, né? Exaltar as virtudes, tentar se aproximar. Né? O Marquinho também falou, no nosso mais profundo íntimo, nós sabemos o que nós viemos aqui fazer. Né? Porque, como diz no texto, como é que eu vou conduzir minha vida se eu não sei o que eu fui no passado? Aí a gente, lá na André Luiz, a gente diz assim, sabe sim. Por exemplo, quando o Marquinho falou, quando a gente dorme, a gente é instruído pelo nosso anjo guardião, nosso anjo da guarda, que no céu a gente tem esse hábito também de trazer o anjo da guarda muito próximo da gente, até colocar nome, para poder ficar uma coisa mais próxima, mais íntima, né, da gente conversar. Então, quando a gente acorda já acorda assim, meio chateado e aborrecido, é porque a gente não está conduzindo a nossa vida do jeito que a gente fez na
no projeto reencarnatório, né? No planejamento reencarnatório, a gente está se desviando. Então, a gente, tipo, levou um carão, né? Levou uma bronca do nosso anjo de guarda. Olha, não é por aí, né? E no nosso íntimo, a gente conhece, como o Martin também falou, as nossas tendências, né? As nossas más inclinações. Se a gente conhece, por que a gente vai querer saber o que foi que aconteceu, né? Tem até um exemplo, assim, bem rapidinho para eu falar, vou passar aqui a palavra. Tem muita pergunta aqui que nós vamos passar. Nós sabemos de uma historinha de um rapaz que fez 2 faculdades ao mesmo tempo. Na época se chamava faculdade, não tinha nem nada. Então, ele optou por fazer 2 faculdades. Uma de economia, né, que dá muito dinheiro, e a outra de educação física, né? Aí todo mundo achava que ele ia seguir a carreira de economista, que ele ia optar por essa de economia. Mas não, o que ele tinha no coração dele, o sonho dele era trabalhar com crianças com necessidades específicas. Então, ele optou por fazer a faculdade de educação física, que era menos rentável, mas que ele se sentia feliz. Então, como é que a pessoa pode dizer que não conhece as suas tendências? Conhece, cada um no seu íntimo conhece as suas tendências, né? Deixa eu só passar aqui, ver aqui algumas perguntas. Tem muita pergunta aqui, Marquinhos. Deixa eu achar aqui uma que eu achei. Falando sobre a regressão do passado, da regressão, né? De vidas passadas. Deixa eu ver só se eu acho aqui. Era praticamente perguntando se não era aconselhável fazer essa regressão, né? Deixa eu ver se eu acho. Enquanto isso, você pode ir falando sobre isso. Então, pela própria mensagem que nós lemos, nós kardecistas, nós espíritas, não temos a necessidade e a doutrina recomenda que nós não façamos regressão a vidas passadas. Não é recomendado para o espírita, para o kardecista, fazer a regressão a vidas passadas. Por quê? Porque a própria mensagem de hoje, ela já é uma ferramenta para o espírita reconhecer o seu passado. E aí eu retomo, por exemplo, o Livro dos Espíritos, as questões que eu recomendo que todo mundo que tem interesse a fazer regressão a vidas passadas poderia ler a questão do Livro dos Espíritos, da questão 392 até a questão 399, basicamente. Nessas 8, 9 questões, o Kardec trata essas dificuldades que, às vezes, dá vontade de nós fazermos regressão a vidas passadas, que é desnecessário para o espírito. Veja bem, Kardec pergunta na questão 395, por exemplo, ele pergunta: podemos ter algumas revelações a respeito de vidas anteriores? Ou seja, nós podemos ter alguma revelação sobre nossas vidas passadas? Aí o Espírito responde: nem sempre. Contudo, muitos sabem o que foram e o que faziam. Se lhes permitisse dizê-lo abertamente, extraordinárias revelações fariam sobre o passado. Ou seja, se Deus não tivesse estabelecido o esquecimento do passado, é evidente que numa regressão, que fosse recomendada pelos espíritos, é claro que teríamos muitas revelações, mas a mensagem diz hoje que o próprio Deus estabeleceu esse véu de esquecimento. Então, nós não devemos mexer nessa questão. Primeiro, do ponto de vista das regressões que são feitas, que nós temos conhecimento,
algumas são feitas, e quando a gente vai ver o resultado, ela é muito estranha. São muito estranhos e carregadas de um misticismo que o espiritismo não tem. Então, está ligado a um esoterismo, a um misticismo, e a uma religião que o espiritismo não é. O espiritismo, ele se pretende ser com base racional, científica. Então, o espiritismo, ele não faria uma regressão a vidas passadas, por quê? Porque o próprio espiritismo já dá para nós do nosso passado. Ou seja, basta analisarmos as tendências do presente para a gente saber o que fizemos no passado. Por exemplo, se eu tenho uma tendência forte em ir para a balada e fazer tudo que é errado, mas eu tenho uma vontade imensa de controlar isso já mostra uma prova que nós temos que vencer. Como é que eu sei? Logo no começo da mensagem, e muita gente critica os espíritos exatamente por isso. Ora, se eu reencarnei para mudar o passado, como é que eu vou saber isso se eu não lembro? O espiritismo, a mensagem de hoje diz que lembra sim, Senhor. Lembramos sim, Senhor. Nós lembramos sim. O problema é que nós não damos atenção a essas recordações. Nós lembramos o tempo todo. Toda vez que a nossa tendência instintiva nos leva para um caminho e a consciência fala, não, isso está nos alertando do passado. Você não faça isso. E aí, na questão 396, reforçando essa questão, Kardec pergunta, algumas pessoas julgam ter uma vaga impressão, uma vaga recordação do passado, desconhecido, que se lhes apresenta como uma imagem fugitiva de um sonho, e em vão ela tenta reter. Não há nisso simples ilusão. O Kardec está perguntando o seguinte, algumas pessoas, quando acordam, ou então no estado de vigília mesmo, dá a impressão, sabe aquela história que a gente sempre fala nas palestras, a gente sempre conversa nas nossas reuniões, às vezes você vai num lugar, a Rosângela já citou, parece que você já esteve ali, né? Eu nunca tive, mas parece que já. Você vê uma pessoa, nunca viu, mas parece que é tão íntima, a Rosângela destacou. Ou seja, isso tudo já é uma lembrança no geral. Os espíritos falam que nós temos uma lembrança no âmbito geral, nunca no específico, como disse a própria Rosângela. Então, nós lembramos sim, só que nós temos que orar para o nosso anjo guardião nos ajudar a amarrar os negócios, a articular as ideias. Se a gente fizer uma prece, eu lembro que eu fiz isso. Faz uma prece, pede para o seu anjo guardião, te dá uma ajuda, você vai esclarecer isso ou não. Se ele te fizer esquecer, deixa para lá. Se ele te ajudar a articular as ideias, começa a refletir a partir daí. Então, a resposta é o seguinte. Algumas vezes, essa vaga impressão que a pessoa acha que é uma vaga impressão, é uma impressão real, mas também, frequentemente, não passa de uma mera ilusão. Ou seja, não são todas as recordações que estão ligadas ao passado. Às vezes, você vai num lugar ou reconhece uma pessoa, não quer dizer que é do passado, mas há uma desconfiança. Mas aí você tem que analisar bem. Bom, se a pessoa te lembra alguém do passado, não quer dizer que você precisa casar com ela. Ah, isso aqui foi um amor do passado. Você casa com ela, dá tudo errado. Não dá certo. Então, você tem uma mera ilusão, você tem que analisar, mas às vezes é uma impressão real, contra a qual o homem pode pôr-se em guarda, porquanto pode ser um efeito de superstição. Ou seja, a pessoa supersticiosa, que acredita em questões místicas, ela pode achar que fazendo uma regressão resolve. Mas eu conheço pessoas, por exemplo, que fez regressões 5, 6 vezes. Em cada uma ela foi uma coisa. Ou seja, ela foi rainha num lugar, ela foi poderosa no outro, foi isso, naquilo.
mas não mudou nada. Então, não adianta fazer a regressão a vidas passadas para não melhorar nada. Existe, sim. Eu conheço algumas pessoas que fazem regressão como terapia, para ajudar na terapia psicológica de algumas pessoas. Tem alguns psicólogos bastante conhecidos que usam da regressão do ponto de vista clínico, mas aí ele não faz regressão a todo momento. Ele analisa cada caso. Cada caso ele vai analisar se é necessário fazer essa regressão ou se só a terapia propriamente dita já resolve o problema da pessoa. Alguns casos, sim, ele vai aplicar a regressão a vidas passadas. Isso mesmo psicólogos materialistas. Na década de 80, 90, nós lembramos muito bem de pelo menos duas psicólogas que ficaram famosas no mundo inteiro, a Ellen Wambach e a Edith Fiore, que eram materialistas e faziam regressão a vidas passadas. Certo? E não eram espíritas, não eram reencarnacionistas, ou seja, mas eles tinham critério, elas tinham critérios para fazer isso. Ou tem psicólogo espírita que faz também, mas ele não faz assim só porque nós queremos. Ele faz com rigor científico, com rigor clínico, né? Então, o Espiritismo recomenda que nós não possamos, né? Então, você já respondeu essa questão aqui do Márcio Costa, que ele diz assim, só é aconselhável no caso de fobia como um profissional qualificado, de preferência espírita, né? Isso. Quer dizer, Exato. Ele vai trabalhar especificamente na fobia ou no problema que está incomodando a pessoa. Não saber. E engraçado, Marcos, que nessas regressões a pessoa sempre foi uma rainha, sempre foi uma pessoa de destaque, né? É uma coisa que a gente tem que observar também, né? Sim, exato. Nunca foi defeituoso, né? Nunca foi uma pessoa de baixo estirpe, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tá todo mundo me elogiando aqui, o Marquinhos. Aí tem aqui a Valquíria que está sempre com a gente. Temos que aprender a amar as pessoas que não simpatizamos. Isso acontece comigo. Tem uma pessoa que trabalha comigo e por mais que ela me trate bem, eu também a respeito e tento amar como devo para melhorar espiritualmente. Mas tem algo que não consigo, é algo estranho quando estamos juntas conversando, mas estou lutando para mudar meu sentimento de coração. É exatamente essa a proposta da doutrina espírita, né? Não precisa você estar tentando descobrir o que foi no passado, que caso foi que você teve com uma pessoa. Use a lei de amor. Ame sempre. Né? Não é tão simples, né, Marquinhos? Como ela chama? Maria Valquíria? É, Valquíria. A Valquíria é o seguinte, desculpa voltar a falar, mas eu sugeriria à Valquíria refletir sobre a questão 886 do Livro dos Espíritos. Ou seja, a questão 886 do Livro dos Espíritos, vocês conhecem, vocês já leram, vocês devem lembrar. A pergunta do Kardec é a seguinte: qual o sentido da verdadeira caridade conforme entendia Jesus? Então, nesse sentido, eu não amo certa pessoa, mas a caridade, segundo Jesus nos ensinou, é o seguinte: nós temos que ser benevolentes para com todos, indulgentes para com as faltas alheias e perdoarmos as ofensas. Então, olha só, se nós passarmos a encarnação inteira desenvolvendo a questão 886 do Livro dos Espíritos, nós já ganhamos a encarnação, nós já corrigimos o passado, porque olha só, benevolência para com todos, quer dizer o quê? Mesmo que a pessoa nos faça mal, nós tentarmos fazer o bem, ou pelo menos pensar o bem dela. Ou então, como a Rosângela já falou, vê nela o lado bom que ela tem, porque todo mal tem uma coisinha boa. Então, vê essa coisinha boa e pega esse gancho. Então,
Então, benevolência para com todos. A segunda é indulgência para com as faltas alheias. Ou seja, o que é ser indulgente? É entender que nós também erramos, assim como ela. Se eu não a suporto, às vezes eu tenho o mesmo defeito. Tem psicólogos, por exemplo, o Jung, que ele fala que, por exemplo, tudo aquilo que a gente identifica fortemente nos outros é que nós temos muito em nós. Se é o bem, nós vemos o bem no outro, é porque nós temos muito bem em nós. Se nós vemos muito mal nos outros, é porque tem muito mal em nós. Então é o seguinte, e aí vem a terceira. A terceira é a pior de todas. Perdão das ofensas. Se ela te ofende, mesmo não sem fazer nada, às vezes o problema está em nós. Então nós temos que perdoar. Toda vez que nós fazemos o mal nosso, nós temos que perdoar aqueles que nos ofendem, mesmo aqueles que nós achamos que nos ofendem. Porque é o seguinte, a doutrina espírita tem uma mensagem no Evangelho, eu não me lembro qual é a delas agora, que diz o seguinte: o nosso orgulho nos faz pensar que nós somos ofendidos o tempo todo. Às vezes, o nosso orgulho é tão forte que a pessoa fala uma coisa boa de nós e nos ofende, nos magoa. E ela não teve intenção. Então, o orgulho que a gente tem é superior à nossa indulgência, à nossa benevolência e à capacidade de perdoar. Então, nós temos que diminuir o orgulho, baixar a bola e começar a entender que nós temos que entender que nós somos falhos, nós temos que querer bem os outros, nós temos que praticar a caridade, perdoar se nos ofender ou não, porque às vezes a ofensa vem porque o orgulho é tão forte que a pessoa se ofende à toa. Então, tem um espírito que diz numa mensagem que é o seguinte: toda vez que se sentir ofendido, é uma tarefa a ser corrigida. Porque se você se sente ofendido por alguma coisa, é porque o orgulho está aí na forte. Porque a pessoa que evoluiu na escala espírita, ela não se ofende, ela não se magoa, não se entristece, não tem ciúme, não tem vaidade. Ou seja, se é ofendido, se mexe com a gente, vamos ler a questão 886 e praticarmos a caridade. Exercitarmos a caridade. A gente até comentou isso na reunião passada, Marquinhos. Perdão das ofensas. Né? Aí, por que eu me sinto ofendido? Porque eu tenho orgulho e egoísmo. Porque se a gente não tem esse orgulho, puxa, ela fez isso comigo, me magoou o meu ego, né? Quer dizer, às vezes a pessoa nem viu, né? Nem sabe, né? Às vezes a gente fala também isso, às vezes nem sabe que magoou. Eu mandei até o exemplo de uma mensagem no WhatsApp, se a gente tivesse uma vírgula, ou coloca uma vírgula a mais, o texto se transforma em outra coisa e a pessoa se magoa sem a pessoa que mandou a mensagem nem sabe. Mas vamos ver a mensagem do Lourão, que disse que ia participar das segundas-feiras e cumpriu, né? Tudo bom, Lourão? Ele colocou assim: às vezes, quando sou apresentado a algumas pessoas, eu tenho a impressão de já conhecer. Não somente isso, junto vem algum sentimento bom ou ruim, de pertença em relação àquela pessoa. Exato. Quer dizer, mas o que o Marquinhos falou é assim, nem sempre isso quer dizer que estejam ligados à vida passada, que você tem que casar com aquela pessoa e ser feliz para sempre. Às vezes não, também pode ser a sintonia do momento, a sintonia de pensamento, por exemplo, gostam das mesmas coisas, né? Sim. Eles têm um nível de evolução semelhante. Então, esse grupo de espíritos, eles se atraem pelos mesmos gostos, né? Então, não quer dizer absolutamente fechado que esteve presente ou que fez parte da vida passada. Não é isso? Sim. No livro dos Espíritos, tem um capítulo chamado Antipatias e Simpatias, né? Que ele vai tratar com os Espíritos as nossas simpatias atuais e as nossas antipatias atuais, e as do passado também. Então, no próprio Espiritismo,
na própria doutrina do Kardec, nós temos ferramenta para analisar isso em nós. Acontece que, às vezes, aliás, às vezes não, na maioria das vezes, nós queremos mudar o mundo. Mas mudar a gente mesmo, começar por nós, é mais difícil. A gente sempre quer mudar o outro que tem problema, não sou eu, né? Esse é o nosso problema. Tem uma pergunta aqui do Reginaldo Machado, que também sempre está com a gente, Reginaldo. Ele coloca assim: no caso de uma reunião mediúnica, pode-se fazer regressão para ajudar o espírito? Eu acho que é o espírito comunicante, né? O que é que você diz, Marquinhos? Veja bem, no livro dos médiuns tem um capítulo, vocês devem conhecer, vocês são médium também. No livro dos médiuns tem um capítulo chamado Perguntas que se podem fazer aos espíritos. E uma das perguntas que ele fala é: não perguntar sobre o passado nem sobre o futuro. Porque é o seguinte, ele diz lá no livro dos médiuns, o Kardec levantou essa questão e os espíritos falam, eu acho que é São Luís que vai falar o seguinte: se eu perguntar sobre o passado, qualquer espírito vai falar do passado, inclusive mentira, inclusive falsidade, para me agradar. Sobre o futuro, mais ainda. Por exemplo, o Marquinhos vai ser rico no futuro? Vai ser rico no futuro. Qualquer espírito vai falar isso. Você vai ser feliz no futuro? Vai. Ou seja, nesse capítulo, perguntas que se podem fazer aos espíritos, a recomendação é não perguntar aos espíritos sobre o passado, nem sobre o futuro, porque vai ter resposta. Vai ter resposta. Mas nem sempre vai ser um bom espírito respondendo. Por quê? Porque os anjos guardiães, eles não falam sobre o passado exatamente por causa da lei que nós acabamos de ler. Deus estabeleceu um limite. Então, o anjo de guarda não vai ficar fazendo a gente lembrar do passado. Não. E também não vai ficar fazendo nós ficarmos pensando no futuro. Então, se eu perguntar numa reunião mediúnica sobre o passado, qualquer um vai responder. Qualquer um mesmo. Nunca um espírito bom. O espírito bom não fala. Isso está bem nessas palavras, está lá no livro dos médiuns, podem consultar, lá no final do livro dos médiuns. Não pergunte sobre o passado e também não pergunte sobre o futuro, porque espíritos bons não respondem esse tipo de questão. Por quê? Porque a mensagem daqui diz, não importa saber o que foi antes. Pouco vos importa saber o que foi antes. A mensagem de hoje. Pouco nos importa saber o que foi antes, o que fomos antes. Muito menos numa mediúnica. Na mediúnica não é o lugar de perguntar, porque vai ter resposta. Vai ter. Ou seja, algum espírito, às vezes, ele tem acesso ao que eu quero saber. Ele vai responder o que eu quero. E, às vezes, malvadamente. Inclusive, na reunião, acho que foi passada, que o Sandro Lima participou com a gente, ele teve uma revelação do passado com o filho, e foi uma coisa muito forte, né? Mas, Marquinhos, a gente diz assim, se Deus permite que ele saiba do passado, porque tem um objetivo, não é à toa, né? Também, se lhe permite saber o que realmente aconteceu, mesmo tirando essas que você falou, o espírito pode responder qualquer coisa, você acreditar ou não, né? Sim. Mas, se foi permitido ele saber alguma coisa do passado, mesmo no mediúnico ou não, é porque tem um objetivo. Veja né? bem. A espiritualidade não ia permitir que ele soubesse dessa informação à toa, né? Veja bem. Aí tem duas coisas. A princípio, não. A princípio, não se deve perguntar. A princípio, doutrinariamente, não se deve perguntar sobre o passado, nem sobre o futuro. Vamos dizer que Deus permitiu que se lembre do passado. Não precisa ser numa mediúnica. Tem pessoas que lembram de vidas passadas e nem espíritas são. Está cheio de gente no mundo todo que lembra de vidas passadas, né? Assim, conscientemente. Se você for na internet, você vai ver vários casos nos Estados Unidos, na Índia, de pessoas que, com 10, 11 anos de idade, crianças, de repente começaram a lembrar, olha,
eu fui um general, eu fui um soldado, eu fui uma mulher, eu fui um homem, e narra detalhes. E aí, uma pesquisa que foi feita pelo Ian Stevenson, por exemplo, ele era médico, desencarnou há pouco tempo, ele fez pesquisa, ele não era espírita, e ele fez pesquisa de pessoas que lembravam detalhes de vidas passadas. Ou seja, não é que Deus não permita ou permita para todo mundo. Há casos em que as pessoas lembram, sim. Agora, por princípio, nós não devemos fazer regressão a vidas passadas, não devemos defender isso, e também não devemos defender que numa mediúnica devamos fazer isso. Por quê? Porque os espíritos, no livro dos médiuns, no evangelho, estão dizendo que não devemos fazer. Mas vai acontecer? Acontece o tempo todo. Acontece o tempo todo de pessoas lembrarem a história da mediúnica e mesmo sem ser espíritas. Né? Olha na internet, pessoas que lembram de vidas passadas. Tem muitas. Inclusive, eu li há pouco tempo um livro, mas só que eu não vou me lembrar do livro, e eu leio o livro e dou, sabe? Eu não fico com o livro, por isso que eu não vou lembrar do título agora. De uma criança que lembrava exatamente do que acontecia, o que tinha sido na vida passada. Que ele tinha sido um aviador na guerra, mas ele teve essa lembrança, ele não conseguia nem falar direito. Aí, durante o sono, nos pesadelos dele, ele falava de coisas técnicas de aviadores, sabe? Sim. Ele tinha verdadeira paixão por aviões e tudo, e sabia o nome do avião no tempo da guerra. Eu sei qual é. Eu não li, mas eu sei qual é o livro. Pois é, muito interessante. Então, ele nem era espírita. Eu conheço vários espíritas que leram esse livro. Pois é, muito bom. Só que eu perdi. Depois eu vou passar para vocês o título do livro, que não é espírita. Não é espírita. Pois é. Mas aí ele Posso sugerir uma coisa? O intuito dele era descobrir onde estava o corpo dele, que até então, depois de muito tempo da guerra, é que foi descoberto onde tinha caído o avião dele. Depois que foi descoberto isso, pronto, resolveu tudo, ele esqueceu de tudo, Marquinho. Ele levou a vida dele normal, pronto. Uma criança normal. Isso. Então, nós já estamos extrapolando o nosso tempo aqui, eu vou colocar só aqui uma questão aqui do Márcio Costa, que eu acho que ele resume aqui, ó. Portanto, para a nossa evolução espiritual, devemos esquecer o passado e investir na construção do futuro. Na construção do futuro, através da iluminação do íntimo. Portanto, para a nossa evolução espiritual, devemos esquecer o passado e investir na construção do futuro. Ah, ele repetiu. Através da iluminação do íntimo. É exatamente isso, né? É exatamente isso. É o que diz a mensagem aqui. Nós temos que aproveitar a mensagem de hoje, o esquecimento do passado, dos espíritos, que nós temos que analisar o presente, as nossas tendências atuais e o que nós temos que resolver para avançar na escala de vida. Agora, para essa pessoa que comentou sobre regressão passada, tem um livro bastante conhecido no meio espírita também, que não é espírita, que é sobre aquela mulher, um livro chama Minha Vida em Outra Vida. Tem o livro e tem o filme, né? Ou seja, ela lembra de vidas passadas, inclusive, ela reencontra os filhos nessa encarnação. Os filhos são todos velhinhos, e ela vai e reencontra os filhos. Quer dizer, não é espírita, e ela lembra do passado. Quer dizer, não é que não pode fazer e não aconteça. Às vezes, Deus permite sim, mas, por princípio, o Espiritismo recomenda que nós não saiamos fazendo o tempo todo. Ok? Está sem som. Estão sem som aqui. Pronto. Enfim, o esquecimento do passado, ele não é absoluto, né? O Lourão está dizendo aqui, ó, conheço várias histórias de pessoas que lembram de vidas passadas, inclusive lembram de um idioma que nunca estudaram para ter tal conhecimento. Nesse livro que eu falei,
ele reencontra a irmã dele na vida passada e ele a trata com um apelido de criança. E ele tem um amor enorme pela senhora, já é uma senhorinha, que era do tempo da guerra, né? Então, isso tudo prova a reencarnação, né? É como se fosse um atestado da reencarnação. Marquinhos, a gente já está passando do nosso tempo, já, infelizmente. Isso é um assunto tão instigante, né? E deixamos até o povo do Audálio não falou nada ainda. Audálio, você quer falar alguma coisa? Oi, Rosângela. Oi, Marcos. Rosângela, assim, como você diz, o tema, que tema bonito, né? Que tema interessante e bom que, na verdade, várias pessoas fizeram as suas contribuições aí, o Marcos respondeu a Valquíria, o Marcos, né? Quantas contribuições boas e quanto a gente teria que ficar aqui mais uma hora conversando sobre essa temática que tem tudo a ver com a nossa essência, com a nossa realidade. Essa doutrina maravilhosa que é o Espiritismo. E aí a gente tem que perceber que tem muitas contribuições nessa temática, né, do esquecimento do passado, de autores que não têm nada a ver com o Espiritismo, mas que são depoimentos que se encaixam nessa verdade. Tem um livro, eu acho que o Marcos conhece também, não estou me lembrando aqui, daquela atriz muito conhecida, Shirley MacLaine. Uma obra, né, que ela... Né? Não é isso? Uma obra belíssima, que em determinado momento da vida dela, ela passa a vir à tona no palco, a existência dela. É um livro belíssimo, que eu já li isso há muito tempo, ainda era bem jovem ainda, né? Por isso que mas eu me lembro desse livro, é muito interessante. Mas o que eu queria realmente porque o nosso tempo está estourado, e o Marcos citou as questões do Livro dos Espíritos, né? Que nos fala desse tema, que é muito bom a gente, todos nós passarmos, dar uma lidinha lá, porque é sempre bom a gente rever isso, somando com essa temática, e que, na verdade, assim, que também está nesse texto que o Marcos já colocou aqui, que nós todos estamos assim, ansiosos para saber o que foi, o que vamos ser, e não há essa necessidade, o Espiritismo deixa muito claro, muito contundente, o Marcos leu aí, né? Que assim, que Deus já nos deu aquilo que a gente precisa para que a gente consiga viver tranquilo, sem necessitar de estar preocupado com o passado ou com o presente. Quer dizer, ele nos deu o quê? As tendências e a nossa consciência, a questão da consciência, não é isso, gente? A consciência do que isso deve ser feito. Nós temos, na nossa essência, isso aí. As tendências já nos remetem àquilo que a gente foi e que, na verdade, a gente precisa corrigir. Eu queria aqui só citar, dentro dessa temática, assim, pensemos o seguinte, pensemos no laboratório, que é a nossa família consanguínea, a partir dos nossos pais e os nossos irmãos. Quer dizer, que a doutrina espírita deixa claro, são os espíritos que nós já tivemos outras existências, outras experiências. E quantas dificuldades nós temos, às vezes, nas relações familiares, com esses entes tão queridos que a gente diz que ama. Mas por quê? Esse tema tem tudo a ver, né? Sabe lá quem foi o nosso pai, que hoje a gente tem, assim, às vezes, uma certa dificuldade. A gente ama, mas a gente, às vezes, gosta mais do pai, às vezes, gosta mais da mãe, às vezes, a gente não gosta de jeito nenhum, abandona o pai, abandona a mãe, tudo dentro dessa temática aqui, né, meus amigos? Então, assim, nós precisamos perceber que a gente está aqui para trabalhar a nossa reeducação nesse sentido. E trabalhando exatamente a nossa paciência, a nossa tolerância, a nossa benevolência, tudo que são as virtudes em lidar com esses seres. Só a nossa família já é uma tarefa bastante delicada e que pode nos educar bastante com uma perspectiva de salto para o futuro se a gente se submeter com a benevolência, com a resignação que os Espíritos nos colocam, no desdobramento desse capítulo que fala de resignação. A gente precisa exercer isso para poder a gente ter essa felicidade que a gente tanto almeja com aquilo que já Deus nos concedeu. Não é isso, Marcos? Não é isso, Rosângela? Eu penso assim. Só para a gente finalizar isso aí, tá certo? Tá todo mundo aqui protestando, viu, Marquinho? Porque a gente já vai terminar. O programa está protestando, querendo ficar mais um pouco, porque o tema realmente é muito bom e a gente vai fazer ao vivo o convite de você participar outras vezes com a gente, né?
porque realmente o tempo é muito curto. Mas a gente vai deixar um pouquinho só o Wellington falar, que ele levantou assim o dedo, ele queria falar alguma coisa. Olá. Pois é, juntando tudo isso que já foi dito, né, todas essas contribuições, só fazer um fechamento assim, muito breve, do que nós fizemos, na leitura que nós fizemos hoje, que diz assim: ao nascer, traz o homem consigo o que adquiriu, nasce qual se fez, em cada existência, tem um novo ponto de partida. Então, é esse o foco que a gente deve ter, né? O Marcos falou da questão da consciência, né? A consciência é quem vai realmente nos possibilitar a gente dar continuidade aos nossos erros do passado, das nossas ações que não foram muito salutares do passado, né? A nossa consciência que vai fazer com que ou a gente não faça aquilo que tem vontade de fazer por causa de uma série de condições, né? A gente sabe que isso está acontecendo muito, principalmente nos dias de hoje, essa é a fase que nós estamos pensando, ou se a gente vai manter o caminho da evolução, né? Porque quando a gente nasce, quando a gente renasce, quando a gente está aqui, a gente já traz toda uma bagagem de outras vidas. E a gente tem que se policiar em relação a isso que a gente está trazendo. Que foi de bom, que foi de ruim, a gente tem que filtrar. A gente tem que focar o quê? O futuro. Porque quando a gente volta, a gente vem para um novo começo, uma reconstrução. Então, reconstruir, né? A gente não pode se reconstruir com base no passado, a gente tem que se reconstruir com o novo, porque nós somos pessoas orgulhosas, egoístas, a gente não pensa, a gente pensa no nosso bem em primeiro lugar. Isso eu estou falando de modo geral, não estou especificando, né? Porque a gente sabe que a maioria das pessoas, que a humanidade, ela, né, está nesse formato, e a gente tem esperança que haja uma transformação, mas parece que, pelo que a gente está vendo, não está ainda, não chegamos a esse ponto, e vai ser muito difícil, mas a gente tem que focar no que a gente vai retirar disso tudo, né? Por quê? Como é um recomeço, é uma nova oportunidade, é um progresso onde a gente vai fazer as coisas com mais lucidez, com mais discernimento, né? A gente vai se reconciliar com o que não, nesse caso, da antipatia voluntária, né? Que a gente tem em relação à pessoa que pode ou não estar atrelada a uma vivência do passado. A gente tem que se trabalhar, né? Como o Marcos muito bem disse, o problema, muitas vezes, eu já citei isso várias vezes, você sempre fala isso lá no Centro Espírita, às vezes o problema não é o outro, não está no outro, está em nós. A gente tem que, como a gente falou na aula passada, na semana passada, a gente tem que primeiro, né, se autoavaliar, se autojulgar, se autoperceber para poder, né, fazer algum tipo se dirigir ao outro assim de uma forma que talvez a gente esteja totalmente enganado. A nossa percepção não é aquela realmente que a gente está querendo ver. É aquilo que ele falou. Quando a gente vê o defeito no outro, a gente está vendo, na realidade, a gente está percebendo o nosso defeito. Então, era isso que eu queria dizer para fechar. Foi muito bacana hoje, gratificante a sua participação. Marcos, uma boa noite. Espero contar com você em outra oportunidade, né? E aos meus amigos parceiros de todas as segundas-feiras e a todos os que fazem parte do nosso Centro Espírita André Luiz, que nos acompanham, convidados, amigos. Muito boa noite. Obrigado. Pois é, a gente passa só a palavra final, só para agradecer ao Marquinho, de coração, Marquinho. Eu só lamento o tempo, que é muito curto para a gente explorar você, mas a gente vai lhe chamar outras vezes, tomara que você tenha. O Aldário quer falar? Rosângela, me permita, dentro desse momento aí que você está falando, e que o Marcos está aí ao vivo,
e que as pessoas estão pedindo e reclamando do tempo curto, né? Eu fico a propósito de que, dentro da nossa programação futura, a gente volte esse tema, né? Segunda parte desse tema, vendo a agenda do Marcos, a possibilidade da gente voltar a essa temática, que foi tão instigante e que é bastante enriquecedora, no outro momento, talvez no próximo mês, já está pré-agendado, vendo a nossa agenda quando o Marquinhos, a gente volta a esse tema para satisfazer os nossos queridos amigos que estão aí, né, falando do quanto queriam participar. É uma sugestão, tá? Obrigado. E com você, Marquinhos? Então, eu estou em férias. A partir da semana que vem, eu estou em férias. Eu terminei de dar aula na faculdade, né? E agora estou em férias. Havendo possibilidade, eu aceito sim. Nós continuamos conversando, porque isso é muito enriquecedor e faz parte da nossa evolução, aprender sempre, né? Já estão pedindo aqui um seminário sobre o assunto, viu, Marquinhos? Podemos fazer sim. Podemos, Né? podemos combinar. Agora a gente agradece. Estou em férias esse mês. Tá certo, ótimo. Adorei essa notícia. A gente agradece em nome do Centro Espírita André Luiz, do nosso curso de Introdução à Doutrina Espírita, a todo mundo que esteve presente, que perguntou, que esteve aqui com a gente, a Valquíria, o Pedro, Márcia, Iônia, Júlia, Rosália, Valquíria, Lúcia, Marta, é muita gente. A gente agradece a todos. Eu vou só fazer aqui os avisos novamente. Marquinhos, nosso muito obrigado, um abraço. Agradeço. A gente dá assim, líder. Agradeço muito também. Muita paz para você. Fique aí com a gente, que a gente vai ficar até o final, até para esse final do Audário. Só os avisos. Tá bom. Curtem, né? Curtam, compartilhem os nossos estudos. Lembrando das preces diárias pelo Instagram às 18 horas. O nosso curso, o próximo tema é Bem Mal Sofrer, com a Eugênia Canto. Terças-feiras, nós temos o curso de magnetização, que é um grupo fechado, mas as aulas ficam liberadas no YouTube. Às quartas-feiras, tem o estudo da Revista Espírita, às 19h30. Quintas-feiras, o tratamento de magnetização à distância, às 20 horas. E o sábado, o tratamento espiritual, que é o Evangelho, às 19h30. É só procurar a gente no Face, no Instagram, no YouTube. Busque por CEAL Fortaleza, né? E cuidem-se, protejam-se, se puder, fiquem em casa. Então, a gente agora vai passar a palavra para o Audálio fazer a nossa prece final. Um beijo, Marquinhos, tudo de bom, muita paz para você e sua família. Pena que já terminou, mas a gente precisa, né? Tem começo, meio e fim. Mas realmente a gente fica com saudade. Também a nossa gratidão ao Mar. Prazer conhecê-lo, né? De forma mais próxima, ainda que à distância, mas a gente não tinha tido esse contato como hoje. Obrigado. Agradecer a todas as pessoas, esses amigos especiais, essas joias de pessoas que estão compartilhando conosco, nos prestigiando. A nossa profunda gratidão a todos, né? Especialmente o pessoal de fora, que está realmente aí nos dando essa energia e aumentando a nossa responsabilidade de estudo. Muita gratidão, muita gratidão. Vamos agradecer. Não, ele está reclamando aqui que eu não falei do Lourão. Valeu, Lourão. Obrigada, viu, pela participação. Adorei. Pois é, são tantos, né, Lourão? Todas as pessoas, não dá para a gente mencionar tudo, né, Rosângela? Mas o nosso carinho muito grande, a nossa gratidão a todos vocês que participam, né? Nem todos que fazem aí a colaboração, a contribuição, a gente pode contemplar, comentando que seria interessante isso, né? Infelizmente não dá. Muita, muita gratidão. Vamos lá para a nossa prece. Bondoso Deus, Pai de infinito amor, queremos te agradecer nesse instante a oportunidade que, através da doutrina espírita, a terceira revelação prometida por Jesus, estarmos nesse banquete, nessa noite especial, conversando acerca dos ensinamentos, dos postulados do Evangelho de Jesus.
Agradecermos aos mentores espirituais que coordenam os trabalhos do CEAL, os trabalhos de estudo e de assistência espiritual. São Vicente, Santo Agostinho, Dr. Demer, Vianney Curadas, Dr. Bezerra de Menezes, Irmã Rosa, Irmã Carlindo e toda uma pleia de espíritos amigos que nos assistem, que possibilitam as nossas atividades. A esses espíritos, a nossa profunda gratidão. O nosso agradecimento nessa noite especial ao Marcos e todos aqueles amigos a quem contactamos e que têm contribuído para o nosso trabalho. Amigos de ideal espírita ou não. A todas as pessoas que compartilham conosco esse ideal. Aos nossos anjos guardiões que se fazem conosco nesse instante, nos inspirando, nos intuindo, nos dando energia para que esse trabalho aconteça de forma tão harmônica. E nesse momento especial que estamos em contato com esses espíritos benfeitores, nós queremos te pedir, ó Pai, em nome de Jesus, teu Filho e nosso irmão maior, que tu possas derramar sobre todos os espíritos, nossos irmãos, nesse planeta que encontram-se momentaneamente doentes por essa pandemia, que esses espíritos benfeitores luminares possam derramar sobre todos eles fluidos curadores para os seus restabelecimentos físicos e espirituais. Que todos possam ser beneficiados e que nós igualmente possamos expandir como instrumentos da tua misericórdia e do teu amor esses fluidos com aqueles que compartilham no momento a presente existência as nossas famílias consanguíneas. Que nós tenhamos a paciência, a resignação de vivenciarmos o nosso presente com as provas, com os requisitos que nos deste para melhorarmos a nossa condição espiritual a partir de agora, despreocupados do que fomos ontem, sem também nos preocuparmos com o futuro. Abençoa todos nós, que a tua paz se instale com todos em nossos corações e que tua vontade, ó Pai, se cumpra sempre, porque sempre haverá de ser para o nosso próprio bem e para a nossa felicidade. Obrigado por tudo, mais uma vez, ser conosco, hoje e sempre, e que assim seja. Muita paz, muita luz a todos. Até o próximo encontro. Muito boa noite. Fora da memória tem uma recompensa, um presente pra você, você que não pensa.
será que foi que virá para